Pode um pequeno pedaço de fruta fazer com que uma pessoa acorde 2 ou 3 vezes todas as noites? Pode parecer surpreendente, mas para muitos idosos na Índia é exatamente isso que acontece. As pessoas terminam o jantar, talvez desfrutem de uma fatia de laranja ou um copo de suco de Mosambi e depois vão para a cama na esperança de um sono tranquilo e ininterrupto. No entanto, assim que o corpo começa a relaxar, a bexiga se recusa a ficar em repouso. Este material abordará 5 frutas que podem apoiar suavemente a bexiga e promover uma noite de sono completa, e outras 5 que podem agravar a situação de forma imperceptível. Essas mudanças parecem simples, mas são capazes de trazer um alívio significativo. Muitos idosos na Índia experimentam uma frustração oculta, raramente falando sobre a necessidade constante de se levantar à noite para urinar. A pessoa se deita após um longo dia, sonhando com um sono sereno. Mas, mal passam algumas horas, a bexiga a acorda repetidamente. Às vezes, isso acontece mesmo quando não há muita urina. Talvez surja a pergunta: por que esse fenômeno se torna mais frequente após os 60 anos? A resposta reside profundamente em como o corpo humano muda com a idade. Com o passar dos anos, os rins começam a funcionar um pouco mais lentamente, especialmente durante a noite. Sua capacidade de equilibrar fluidos e filtrar eficazmente torna-se mais suave, não mais fraca, mas simplesmente mais lenta. Simultaneamente, a bexiga adquire maior sensibilidade, tornando-se mais reativa mesmo a pequenos volumes de urina. É aqui que os problemas começam. Mesmo que contenha apenas 120 ou 150 mililitros de urina, o que equivale a cerca de meio copo, a bexiga envia um sinal urgente ao cérebro. Acorde, é hora. Na juventude, a bexiga era mais paciente. Ela esperava até estar completamente cheia. No entanto, após os 60 anos, as terminações nervosas ao redor da bexiga tornam-se mais vigilantes e menos indulgentes. Elas começam a perceber até mesmo uma pressão insignificante como um forte desejo. É neste momento que o que se come e bebe, especialmente nas horas da noite, entra em jogo. Muitos alimentos indianos comuns, como frutas cítricas, picles picantes ou até mesmo uma quantidade excessiva de chá masala, podem irritar levemente a mucosa da bexiga. Esses alimentos não causam danos a uma bexiga jovem e saudável. Mas, em idosos, eles podem diminuir o pH da urina, criando um ambiente ácido. Essa urina ácida irrita suavemente a mucosa da bexiga já sensível, fazendo com que ela se esvazie antes do necessário. É por isso que a escolha da dieta noturna correta se torna tão importante. Uma simples fruta ou bebida pode decidir se a pessoa dormirá 6 horas seguidas ou acordará a cada 90 minutos. A boa notícia é que uma vez que esse mecanismo é compreendido, pequenas mudanças no horário e tipo de alimentação podem trazer um alívio profundo. Às vezes, o caminho para um sono melhor não começa na cama, mas no prato. 5 frutas para consumir para acalmar a bexiga. Em muitas famílias indianas, a escolha de frutas após o jantar parece óbvia. Uma banana doce, um pedaço de mamão, ou talvez algumas fatias de melancia. No entanto, a maioria dos idosos não percebe que algumas frutas não são apenas saborosas. Elas também podem apoiar a bexiga, especialmente se escolhidas com sabedoria. Após os 60 anos, o corpo humano torna-se mais sensível. A digestão desacelera, a bexiga torna-se reativa, e até mesmo uma fruta aparentemente inofensiva pode trazer calma ou causar desconforto. A seguir, serão apresentadas 5 frutas que, de forma imperceptível, ajudam muitos idosos indianos a dormir melhor, reduzir os desejos noturnos e manter a saúde do trato urinário de maneiras suaves e naturais. Comecemos com uma das frutas mais simples e confiáveis nas cozinhas indianas, a banana. As bananas fazem parte da dieta tradicional indiana há gerações. Muitos idosos se lembram de seus pais dizendo: coma uma banana à noite, ela refresca o estômago. E há uma sabedoria profunda nisso. As bananas são naturalmente de baixa acidez,
o que significa que não irritam a mucosa da bexiga. Para aqueles que frequentemente acordam à noite, devido à micção frequente, isso pode ser um grande alívio. Uma banana de tamanho médio contém cerca de 400 mg de potássio. Este mineral ajuda a relaxar os músculos lisos da bexiga e a reduzir contrações desnecessárias. Simplificando, ela ajuda a bexiga a permanecer calma quando está apenas levemente cheia, em vez de enviar sinais urgentes ao cérebro. Muitos idosos, especialmente aqueles com problemas leves de pressão arterial, também consideram as bananas úteis, pois fornecem energia sem causar sensação de calor no corpo. O melhor momento para consumir uma banana é no meio da tarde, por volta das 17 horas, ou 1 hora após o jantar. É importante garantir que esteja madura, mas não excessivamente, e evitar consumi-la gelada da geladeira. Isso pode perturbar a digestão em idosos. Agora, voltemos ao mamão, ou papita, como é carinhosamente chamado. O mamão é frequentemente subestimado, considerado uma fruta exclusivamente para a digestão. No entanto, ele faz muito mais. Esta fruta laranja contém uma enzima natural chamada papaína. A papaína ajuda a quebrar as proteínas dos alimentos, tornando a digestão mais suave. Por que isso é importante para a saúde da bexiga? Porque, quando o estômago e os intestinos estão leves e limpos, eles não exercem pressão excessiva sobre a bexiga. Pode-se imaginar um senhor idoso de Pune que comia pratos pesados de roti e sabzi com manga em conserva à noite. Após mudar para um jantar leve, seguido de um pedaço de mamão, seu inchaço diminuiu, assim como as idas noturnas ao banheiro. O mamão também tem um efeito alcalinizante suave no corpo. Isso significa que ele não cria excesso de ácido na urina, o que é crucial para idosos cuja bexiga é frequentemente irritada por resíduos ácidos. Para idosos, um pedaço de mamão maduro de cerca de 150 gramas após o jantar pode trazer um verdadeiro alívio. É importante lembrar que o mamão deve ser laranja e ligeiramente macio, não excessivamente maduro nem muito verde. Agora, falemos de uma fruta frequentemente ignorada, a pera. As peras, ou nashpati, são macias, doces e naturalmente de baixa acidez. Elas são uma das frutas mais benéficas para a bexiga, especialmente para idosos que sofrem tanto de constipação quanto de desejos frequentes de urinar. Uma das razões ocultas pelas quais os idosos sentem a necessidade de urinar com mais frequência é a pressão do intestino. As peras contêm um álcool de açúcar natural chamado sorbitol. O sorbitol atrai suavemente a água para o intestino e promove um esvaziamento intestinal suave. Nas aldeias indianas, as mulheres idosas costumam dizer: quando o estômago está feliz, a bexiga permanece calma. Há muita verdade nisso. Consumir uma pera de tamanho médio no meio da tarde pode prevenir o inchaço noturno e reduzir a carga desnecessária na parte inferior do abdômen. Não se deve descascá-la completamente. A casca contém fibra, mas é importante lavá-la bem e mastigar lentamente. O próximo na lista é a melancia, ou tarbuj, um favorito de verão em toda a casa indiana. Isso pode parecer confuso. A melancia é cheia de água. Não deveria aumentar a micção, e sim e não. Se for consumida na quantidade e no momento errados, pode perturbar o sono. Mas, com moderação durante o dia, pode reduzir a inflamação no trato urinário. A melancia contém licopeno, um antioxidante vermelho brilhante que apoia a saúde da próstata em homens e reduz a irritação das paredes da bexiga em ambos os sexos. Idosos, especialmente aqueles com inchaço leve da próstata ou sinais precoces de infecção, podem se beneficiar deste composto natural. A chave para o sucesso é comer melancia na primeira metade do dia, de preferência antes das 14 horas. Uma pequena tigela de cerca de 150 a 200 gramas é suficiente. Não se deve combiná-la com outras frutas ou laticínios. É melhor comê-la pura, em temperatura ambiente, e, por favor, evite-a completamente após o pôr do sol.
Finalmente, falemos da goiaba, ou amrud, uma fruta que cresce silenciosamente em muitos quintais, mas possui poderosos benefícios. A goiaba, quando ligeiramente firme e não excessivamente madura, contém uma grande quantidade de vitamina C. Mas, ao contrário das frutas cítricas, a goiaba tem um teor menor de ácido cítrico, o que a torna mais suave para a bexiga. Ela também contém compostos que ajudam a reduzir a inflamação leve no trato urinário. Uma vez, uma professora aposentada de Kerala contou como começou a comer uma goiaba média às 16 horas, 3 horas antes do jantar. Ela notou menos despertares noturnos e menos queimação ao urinar. Esse pequeno hábito lhe devolveu o sono ininterrupto. O melhor momento para consumir goiaba é no meio do dia e não deve ser combinada com leite, como muitos idosos indianos costumam fazer. Pode-se descascá-la se a casca for muito grossa e evitar adicionar sal ou masala. O sabor natural é o melhor. Assim, 5 frutas simples, banana, mamão, pera, melancia e goiaba, podem influenciar de forma imperceptível, mas poderosa, o sono e o conforto da bexiga. Cada uma das frutas mencionadas apoia o corpo humano à sua maneira, não pela força, mas pelo design suave da natureza. E com a idade, torna-se evidente que a saúde nem sempre se resume a medicamentos ou exames. Às vezes, ela está bem na mesa de jantar, em um prato de frutas cuidadosamente selecionadas. 5 frutas a evitar, especialmente após o pôr do sol. Muitos hábitos são levados da juventude, acreditando que ainda são benéficos. O consumo de frutas após o jantar é uma dessas tradições em muitas casas indianas. Parece saudável e leve. No entanto, para muitos idosos, especialmente aqueles que passaram dos 60 anos, esse hábito pode perturbar sutilmente o sono noturno. O que se come após o pôr do sol afeta não apenas a digestão, mas também a frequência com que a bexiga chama à noite. E quando se trata de frutas, nem todas são tão inofensivas quanto parecem. Vamos analisar suavemente 5 dessas frutas que, se consumidas na hora errada, podem fazer com que o sono seja interrompido por 2 ou 3 idas repentinas ao banheiro. Comecemos com um par de frutas frequentemente consideradas saudáveis: laranja e moçambe. Em casas indianas, um copo de suco fresco de moçambe após o jantar é quase um ritual, especialmente no verão. As pessoas desfrutam de sua frescura, leve acidez e sentem que estão fazendo algo bom para o corpo. Mas poucos idosos percebem que frutas cítricas, como laranja e moçambi, são ricas em ácido cítrico. Este ácido, embora natural, pode irritar a mucosa da bexiga, especialmente se consumido antes de dormir. Um senhor idoso de Hyderabad uma vez contou que todos os dias, por volta das 20 horas, ele bebia suco de laranja, pensando que isso o ajudaria a dormir bem. Em vez disso, ele começou a acordar 3 ou até 4 vezes por noite, sempre com uma sensação de urgência. Depois que ele parou de beber o suco à noite e o transferiu para a hora do almoço, a diferença ficou evidente em poucos dias. O fato é que o ácido nessas frutas diminui o pH da urina, tornando-a mais ácida. A urina ácida, ao passar por uma bexiga envelhecida, causa queimação ou irritação, o que então faz com que o cérebro sinta a necessidade de urinar com mais frequência. Se a pessoa gosta de laranjas ou moçambi, não há necessidade de eliminá-las completamente da dieta. Basta desfrutá-las antes das 14 horas, quando a digestão é mais ativa e a bexiga tem tempo suficiente para se recuperar antes de dormir. Agora, voltemos à fruta com um sorriso tropical: o abacaxi. O abacaxi é suculento, doce e um favorito em muitas saladas de frutas indianas. Mas por trás dessa doçura, esconde-se uma poderosa enzima, conhecida como bromelaína. Embora a bromelaína ajude a quebrar proteínas e seja benéfica para a digestão, ela também estimula a atividade intestinal. Isso significa que o intestino pode se tornar mais ativo do que o necessário, especialmente se o abacaxi for consumido à noite. Uma senhora idosa de Chennai contou como ela frequentemente comia pedaços de abacaxi após o jantar,
na esperança de aliviar a constipação. Embora seu intestino tenha melhorado, ela também notou um aumento da pressão na bexiga por volta da meia-noite, o que a fazia acordar antes mesmo de a bexiga estar cheia. A explicação científica aqui é suave, mas clara. Quando o intestino se torna excessivamente ativo, especialmente na posição deitada, o movimento cria uma leve pressão sobre os órgãos vizinhos, um dos quais é a bexiga. Essa pressão pode levar a falsos desejos, fazendo com que a pessoa sinta a necessidade de urinar, mesmo quando a bexiga mal está meio cheia. Se a pessoa gosta de frutas doces e refrescantes após o jantar, deve considerar mudar para mamão maduro ou uma pequena pera. Eles são calmantes, menos ácidos e muito mais leves para a bexiga. Agora falemos das uvas. Pequenas, doces, frequentemente guardadas na geladeira, como um lanche leve para a noite. As uvas podem parecer inofensivas, mas para muitos idosos indianos, elas podem causar um desconforto oculto. Primeiro, as uvas contêm açúcares naturais que podem começar a fermentar no intestino, especialmente se consumidas tarde ou com o estômago cheio. Essa leve fermentação pode causar gases, inchaço e pressão na parte inferior do abdômen. Um professor aposentado de Lucknow uma vez reclamou que, embora amasse uvas pretas, elas frequentemente lhe causavam inchaço e inquietação à noite. A pressão acumulada no abdômen pressionava sua bexiga, fazendo com que ele se levantasse mais de 2 vezes para urinar. Além disso, a casca da uva é um pouco mais difícil de digerir, especialmente para idosos com movimento intestinal lento. A casca não digerida pode produzir mais gases e levar a uma sensação de peso. Se a pessoa ainda quiser desfrutar de uvas, deve escolher as maduras, descascá-las e comê-las pela manhã ou na primeira metade do dia. Nunca se deve comê-las geladas à noite e evitar misturá-las com iogurte ou laticínios. Outro perturbador silencioso é o suco cítrico. Imagine aqueles copos de aparência fresca com laranja, limão e, às vezes, até kiwi misturados. Cada fruta consumida separadamente em quantidades moderadas pode ser inofensiva, mas em combinação, especialmente após o pôr do sol, essas frutas altamente ácidas podem criar um pH baixo na bexiga. Para idosos, essa urina ácida causa não apenas desconforto, ela cria um ciclo de falsos desejos, micção frequente e sono interrompido. Muitas pessoas presumem que o suco de fruta é mais leve que o alimento sólido. Mas, na verdade, os sucos entregam formas concentradas de ácido e açúcar diretamente ao sistema, muitas vezes mais rapidamente do que as próprias frutas. Se a pessoa sente a necessidade de algo refrescante após o jantar, deve tentar, em vez disso, uma xícara de água morna com uma fatia de pera macia ou alguns cubos de melancia em temperatura ambiente durante o dia. Essas opções mantêm a hidratação sem irritar a bexiga. Finalmente, consideremos uma fruta que, em casas indianas, é usada mais como um vegetal: o tomate. Os tomates são ricos em sabor e cor, e são usados em quase todos os curries. Mas tomates crus, especialmente se comidos em saladas ou em fatias à noite, podem sobrecarregar sutilmente a bexiga. A razão reside em um composto chamado ácido oxálico. O ácido oxálico pode aumentar a formação de pequenos cristais na urina e irritar suavemente as paredes da bexiga. Em idosos que já possuem um trato urinário sensível, essa irritação leva à necessidade de urinar com mais frequência. Um casal idoso de Ahmedabad contou como eles adoravam comer salada de tomate e cebola em cada jantar. Mas quando eles removeram os tomates crus e os substituíram por cenouras cozidas ou feijão refogado, notaram que seu sono noturno melhorou sem qualquer medicamento. Se a pessoa gosta de tomates, deve usá-los cozidos em sabzi e evitar os crus à noite. Este pequeno passo pode proteger a bexiga sem mudar muito o sabor dos pratos. Assim, 5 frutas simples consumidas na hora errada podem perturbar o sono, embora pareçam inofensivas. Laranja, abacaxi, uva, sucos cítricos e tomates crus. Tudo isso tem seu lugar, mas não após o pôr do sol. Porque na velhice,
a saúde não é apenas o que se come, é também quando se come. O tempo e a consciência são mais importantes agora do que nunca. Às vezes, uma noite tranquila não começa com um sonífero, mas com a decisão de pular apenas uma fruta após o jantar. Em muitas casas indianas, o consumo de frutas é considerado um símbolo de saúde, uma recompensa tranquila após uma refeição ou um lanche leve entre o chá e o jantar. Mas com a idade, não é apenas qual fruta se come, mas também a hora em que se come. De acordo com a Ayurveda, o poder digestivo de uma pessoa, conhecido como Agni, começa a desacelerar após o pôr do sol. Essa antiga verdade ainda é relevante mesmo na ciência moderna. Após o anoitecer, a capacidade do corpo de digerir, assimilar e excretar torna-se mais suave, mais lenta e mais delicada. Para idosos, isso significa que qualquer fruta consumida tarde da noite pode se comportar de forma diferente no corpo. Frutas ricas em água, como melancia, limão doce ou laranja, podem aumentar a retenção de líquidos e exercer pressão adicional sobre a bexiga durante o sono. Em vez de alívio, elas podem levar a micção frequente, inchaço ou até mesmo leve acidez. Deve-se também entender que, na velhice, o processo digestivo se torna mais sensível. Se as frutas forem consumidas muito perto do jantar ou diretamente com chapati, sabzi ou dal, elas podem começar a fermentar levemente no estômago. Essa leve fermentação pode causar gases, peso ou até mesmo perturbar o sono. Para evitar tais problemas, uma simples mudança no horário da refeição pode trazer grande alívio. Frutas que contêm mais água, como melancia, limão doce ou laranja, idealmente devem ser consumidas antes das 17 horas. Isso dá ao corpo tempo suficiente para processar o líquido e equilibrar o ritmo urinário antes da noite. Frutas que têm um efeito calmante na bexiga, como banana, pera ou mamão, podem ser consumidas à noite, mas pelo menos 2 horas antes de dormir. Essa janela suave permite que a digestão termine suavemente e evita sinais indesejados da bexiga à meia-noite. E o mais importante, as frutas não devem ser consumidas junto com um jantar completo. Deixe o arroz e o curry completarem seu caminho primeiro. Depois, se necessário, desfrute das frutas mais tarde como um lanche leve. Porque nesta idade, o corpo de uma pessoa não pede mais, mas melhor. Melhor tempo, melhor descanso e melhor compreensão do que parece certo profundamente por dentro. Às vezes, uma boa saúde não exige grandes mudanças. Ela começa com algo tão simples quanto escolher a fruta certa na hora certa. O fato é que, com a idade, o corpo de uma pessoa começa a enviar sinais mais silenciosos. A digestão desacelera, o sono torna-se mais sensível e a bexiga mais delicada. Nesta fase da vida, até mesmo uma pequena escolha, como qual fruta se come após o pôr do sol, pode influenciar a profundidade do sono e a frequência com que se acorda à noite. Muitas frutas são boas por natureza, mas nem todas são benéficas para a pessoa à noite. A verdadeira sabedoria reside não apenas em saber o que comer, mas também em saber quando comer. Ainda me lembro da história de Meenakshi, uma professora aposentada de Pune, que bebia um copo de suco de laranja todas as noites após o jantar. Ela pensava que isso ajudaria sua digestão. Mas noite após noite, ela acordava a 1 hora e depois novamente às 3 horas, incapaz de dormir profundamente. Um dia, ela substituiu o suco de laranja por um pequeno pedaço de mamão às 19 horas, macio, maduro e em temperatura ambiente. E assim, ela dormiu 6 horas completas, sem acordar uma única vez. Nenhum medicamento, nenhum procedimento especial, apenas uma mudança suave. Nisso reside o poder de compreender gentilmente o próprio corpo. Nenhuma pressão, nenhuma regra rígida, apenas consciência. Portanto, hoje, o convite não é para mudar toda a sua vida, mas para fazer uma pequena alteração. Tente comer frutas calmantes, como banana ou mamão, à noite, e transfira as ácidas ou suculentas, como laranja ou abacaxi, para o início da tarde. Faça isso por apenas 3 dias.
Observe seu sono. Perceba como sua bexiga se comporta e como você se sente pela manhã, porque você merece descansar. Você merece paz e merece acordar revigorado, não cansado da noite anterior. Agora que você sabe quais frutas manter e quais evitar suavemente após o jantar, a escolha é sua. E às vezes, uma escolha sábia hoje se torna um hábito pacífico amanhã. Não falamos apenas sobre frutas, mas também sobre como ouvir o corpo com amor e paciência. Aprendemos que a fruta certa, consumida na hora certa, pode trazer um sono tranquilo e uma manhã suave. E às vezes, tudo o que é preciso é uma pequena mudança, não uma grande transformação. Que suas noites sejam tranquilas, seu sono profundo e seu coração leve.